Acho que a palavra que o Thales trouxe me fez querer conversar um pouco, antes de começar, conversar sobre quem é esse Cristo que fez esse sacrifício que o Thales falou, né? Esse Cristo que já fez o julgamento e já decidiu que nós somos livres. Foi o que ele apresentou pra gente. Eu quero ler sobre esse Cristo. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Pode ir para o próximo. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, mas essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Mais um. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. É só isso. Cristo, João nos apresenta como a palavra de Deus. E eu quero fazer uma oração para deixar vocês se sentarem. Então, vamos lá. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu me destes de ministrar a tua palavra. Pela oportunidade que tu me deu de levar a tua voz às pessoas que congregam comigo, meus irmãos, que são iguais a mim, que têm sofrimentos, que têm momentos de alegria, mas que sabem, assim como eu, que tu luta todas as batalhas por nós, que tu és santo, soberano, e que desde o princípio tu já era, e que tudo que foi feito, inclusive nós, foi feito através de ti, e para a tua honra e para a tua glória. Que essa palavra seja também para a tua honra, para a tua glória e para louvar o teu nome. Essa é a nossa oração. Guia com teu Espírito Santo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu queria contar uma história para vocês. Uma história para ilustrar um pouco sobre o que a gente vai conversar hoje. Essa história é sobre um pastor de uma comunidade pequena. Ele não era pastor de uma grande comunidade ou de uma mega igreja, mas a igreja dele era importante, porque ela fazia parte do reino. E era uma igreja muito boa, era uma comunidade muito boa, sabe? Tinha seus problemas, como todas têm, mas ela se destacava em vários aspectos, principalmente no amor, na fé e na esperança. E a esperança, quando a Bíblia fala de esperança, não é algo que a gente espera torcendo que aconteça. Esperança na Bíblia é algo que nós temos confiança de que vai acontecer e nós esperamos ansiosamente para que aconteça. E essa igreja tinha esperança na vinda de Cristo. Tinha esperança no sentido de confiar que aconteceria e aguardar ansiosamente essa volta. Essa igreja, pelo que nós sabemos do relato desse pastor, é uma igreja muito interessante, porque apesar dessa fé, dessa esperança, dessa confiança na palavra de Deus, nessa confiança na volta de Cristo, apesar disso, era uma igreja que estava sendo bombardeada por informação, e isso estava causando certa angústia nesse pastor. Imagina para uma liderança ver os seus liderados sendo bombardeados por outras informações, e essas outras informações pouco a pouco começaram a entrar na congregação. É como se o pastor Alexandre começasse a ver a gente trazendo conteúdo de novelas ou de jogos de futebol para dentro da igreja e começasse a pregar isso, sabe? Pouco a pouco, uma frasezinha de uma novela, um trechinho de um comentário feito no futebol, e isso começar a tomar conta pouco a pouco da igreja, e aquilo deixava o pastor um pouco angustiado. Por que eles estão buscando conhecimento fora da Bíblia? Por que eles estão buscando conhecimento no mundo? E aquilo afligia o jovem pastor. Sabe, aquela igreja, apesar de ser uma igreja muito boa e ser muito preocupada em ser cristã, alguns dos membros delas, eu acredito, que se preocupavam muito com a lei, sabe? Eles diziam, eu imagino eles dizendo que não podia se tatuar. Uma pessoa com tatuagem nem converter pode, sabe? A pessoa já se condenou, já
aceitou o seu próprio destino. Eu imagino eles dizendo que certos tipos de maquiagem, de roupas ou de comportamentos não podiam ser aceitados na igreja, que eles não podiam aceitar no meio deles aquele tipo de pessoa. Mas eu também imagino muito facilmente que essas pessoas, ao invés de dizerem isso, diziam exatamente o contrário. Diziam que eles podiam fazer o que quisessem, que eles podiam agir do jeito que quisessem, que eles podiam vestir a roupa que quisessem, usar a maquiagem que quisessem, fazer as tatuagens que quisessem, fazer qualquer tipo de coisa, porque aquilo não abalaria eles. Afinal, o sacrifício de Cristo perdoa todos os pecados. E eu imagino que, independente de qual desses dois tipos de pessoas essa igreja era, eles xingavam quem era o oposto. Se fosse uma igreja mais tradicional, eles diriam: essas pessoas que confundem liberdade e libertinagem, essas pessoas que fazem tudo do jeito delas e acham que Deus vai aceitar. Mas também eu consigo imaginar se eles estivessem do outro lado, eles chamando os mais tradicionais de fariseus, de legalistas, e ofendendo uns aos outros. Eu imagino até que é possível que dentro daquela igreja haviam os dois tipos de pessoas, e elas brigavam entre si em busca de quem estava certo. E aquela angústia que tomava o coração desse pastor fez ele procurar um antigo mestre dele, um professor. Ele correu atrás angustiado e pediu ajuda. Ele explicou: mestre, eu tenho uma pequena congregação lá. Ela não é nada perto de tudo que tu fez, mas ela é uma congregação fiel, que tem sido atormentada com conhecimentos de fora. Tem sido atormentada, afligida, e pouco a pouco tem se afastado da palavra de Deus. E eu preciso da tua ajuda. O mestre estava passando por momentos difíceis também, mas com humildade e com sabedoria, ele decidiu pensar no que fazer. Então ele sentou, pediu um tempo, alguns dias, para o jovem pastor, e começou a pensar: o que eu vou falar? Como que eu vou me expressar para essas pessoas sem agredi-las, mas também mostrando para elas o caminho certo? E esse mestre passou algum tempo estudando a melhor maneira de conseguir falar com aquele povo que se parecia muito com o nosso atualmente. E eu fico imaginando claramente os nossos pastores fazendo isso, de sentando um dia em casa, na cama, e pensando: como que eu vou falar para aquelas pessoas pararem de fazer o que elas estão fazendo sem agredir elas? Como que eu vou dizer para elas, de uma maneira amorosa, que elas estão erradas? Como que eu vou ajudar elas, sem parecer que eu estou tentando agredir elas? Essa sabedoria que esse velho mestre tinha é uma coisa que a gente tem orado bastante para os nossos líderes terem. O pastor Alexandre, o pastor Cláudio, o pastor Tony, toda a nossa liderança precisa dessa sabedoria. Nós temos buscado orar por eles e por nós também. Só que esse senhor, ele era sábio. Ele tinha bastante sabedoria vinda de outros ministérios, porque ele já tinha aberto muitos ministérios ao longo da vida dele. E no auge da sua sabedoria, em um momento difícil, onde ele sabia exatamente o que podia ou não machucar uma pessoa, ele chamou o jovem pastor e disse: grava um videozinho, eu vou falar algumas coisas e tu vai mandar esse videozinho, vai botar esse videozinho no telão da igreja para todo mundo assistir. E nesse videozinho, aquele senhor simpático, muitas vezes não era simpático, mas naquele momento eu acredito que ele fez um esforço para ser mais simpático do que ele era de costume. E ele começou a falar sobre como ele ouviu as notícias de que havia uma igreja cheia de fé, cheia de esperança e cheia de amor. E ele começou a elogiar a igreja. E nos primeiros minutos do vídeo, ele gastou elogiando a igreja e dizendo como ele orava, agradecendo a Deus por existirem igrejas como aquela congregação. Não era falsidade, mas era de fato dizendo como eu sou grato por ainda existirem pessoas com fé, pessoas com esperança e pessoas com amor no coração. E no meio desse vídeo, falando com amor, tentando atrair para si a simpatia daquela pequena congregação, ele começou a pensar em como ele ia fazer aquilo ali virar um ensino. Aquela pequena mensagenzinha de gratidão a Deus,
virá um ensino. Então ele continua dizendo: bom, nas minhas orações, além de agradecer pelo que vocês têm feito, eu também tenho me preocupado em pedir para Deus dar algumas coisas para vocês. E essas coisas são conhecimento da tua vontade, a vontade de Deus, né? Ele também pedia para Deus dar força, fortalecer aquele povo, para que aquele povo conseguisse se manter firme nesse conhecimento que ele tinha pedido antes. Assim, dessa forma, eles poderiam viver uma vida que agrade ao Senhor, porque eles sabiam o que fazer, e Deus deu forças para eles para fazer. Então agora o que faltava era de fato agir de uma maneira que agradasse ao Senhor. Concluindo essas 3 coisas, ele dizia que ele terminava a oração dele pedindo para que Deus desse gratidão ao coração daquelas pessoas. Gratidão ao Deus que deu conhecimento, deu forças e capacidade de fazer a vontade dele. Esse Senhor se preocupou em falar tudo com palavras muito mais bonitas do que eu diria, mais pesadas em alguns pontos, mais leves em outros, da maneira exata com que o Espírito Santo mandava ele dizer, para atingir o coração de cada um dos membros daquela congregação. Aquele Senhor fez esses 4 pedidos para sutilmente ensinar a igreja, dizer que ela estava errada, mas que ela tinha pontos onde o Espírito estava fortalecendo ela e que ela precisava continuar seguindo aqueles pontos cada vez mais para que ela pudesse se endireitar no caminho de Deus. Eu queria dizer que esse Senhor e esse jovem pastor, eles não existiram de fato. É uma história que eu contei, porém eles não foram baseados na minha cabeça. Eles foram baseados no início da carta de Colossenses. O jovem pastor se chama Epáfras, e o velho senhor, Paulo, que estava preso estava numa prisão em Roma, quando o jovem Epáfras chegou nele e disse: olha, eu tenho uma congregação lá em Colossos, e a cultura grega, os pensamentos, os pensadores, os filósofos têm corrompido a mente das minhas ovelhas, e eu preciso da tua ajuda. Ele pediu para Paulo, o apóstolo Paulo: eu preciso da tua ajuda. Eu não quero enfrentar conhecimentos muito maiores do que o meu. E Paulo, com a sua sabedoria e sabendo do ministério dele, daquilo que ele foi chamado, como Thales falou, né? Que a gente tem um chamado, que a gente foi chamado desde o ventre da nossa mãe. Paulo tinha, naquele ponto da vida dele, bastante conhecimento de qual era o seu chamado. E o seu chamado era para falar da palavra de Deus, era para ministrar e abrir igrejas. Só que o mais engraçado é que Paulo tinha muitas igrejas para cuidar. Muitas igrejas, ele abria igrejas. Muitos teólogos acreditam que de 2 em 2 anos ele ia para um lugar, abria uma igreja, cuidava de uma congregação, ensinava alguém a ser pastor e ia embora. E daí ele ficava cuidando através de cartas. Só que Colossos não era uma igreja dele. Acredita-se que Epáfras tinha aprendido com Paulo e ido para a sua cidade e aberto uma congregação lá. E Paulo elogia bastante a congregação em tudo aquilo que a congregação seguia os ensinamentos de Epáfras. Porém, ele diz: busquem conhecimento de Deus, não conhecimento da terra. Os filósofos não podem responder qual é o sentido da vida, ou de onde nós viemos, ou para onde nós vamos. Continuem na esperança que vocês têm no Salvador de vocês, e não nas palavras vazias e bonitas de um filósofo. Paulo tinha muito conhecimento, e eu imagino que foi muito natural para Epáfras recorrer a ele. Mas muitos de nós hoje não agiríamos como Paulo agiu. Talvez a gente tivesse a capacidade de pedir socorro como Epáfras pediu. Mas será que nós teríamos a capacidade de ouvir atentamente o chamado e o pedido de socorro de uma igreja em outro bairro que está roubando nossos membros? Será que Paulo, em algum momento, se fosse como muitos de nós são hoje, não teria pensado: eu não tenho nenhuma responsabilidade com a igreja de Colossos, não fui eu que criei, não fui eu que fiz. Sinceramente, se ele não sabe cuidar de uma igreja, por que ele abriu? Eles deviam estar vindo para mim, não para dele. Mas Paulo não era assim.
Paulo tinha uma visão de reino. E a partir do momento que Paulo ouviu tudo que Epáfras falou para ele, ele disse: eu vou começar a agradecer a Deus por tudo que vocês têm feito de certo e pedir para Deus guiar vocês para consertar tudo que tem de errado. Paulo fala no primeiro capítulo de Colossenses, ele agradece tanto pelas coisas. Ele agradece tanto pelas boas coisas que a igreja de Colossos fazia, e ora tanto para que Deus ajudasse aquele povo a sair das coisas ruins que eles estavam fazendo, porque ele sabia que aquela igreja, assim como aquela igreja não era de Epáfras, nenhuma das igrejas que ele abriu eram dele. Era tudo parte de um reino muito maior e muito mais complexo do que 2 nomes, muito maior e muito mais complexo do que qualquer homem podia fazer. Ele acreditava na obra do suficiente Salvador de Cristo, que existia desde antes de tudo, como a gente leu em João. Mas Paulo, assim como João, no começo da sua carta, ele decide falar quem era esse Cristo. Ele decide dizer: bom, se o conhecimento da vontade de Deus é o suficiente, se entender que Cristo é suficientemente Salvador para que nós possamos confiar tudo nele e viver por ele, que tal a gente aprender um pouquinho mais sobre quem era Cristo? Então Paulo começa a falar no versículo 14 de Colossenses 1. Ele fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aqui Paulo começa, assim como João, a dizer que que Cristo existia antes de tudo. Cristo existia antes do mundo ser criado. Mas Paulo vai um pouquinho mais além do que João. Ele não só diz que ele é o primogênito de tudo, como ele diz que tudo subexiste em Cristo. A complexidade disso é basicamente dizer que a gente existe em Cristo. Se Cristo não existisse, nem teria por onde começar a nos criar. A gente existe dentro de Cristo. A gente existe por causa de Cristo. Através de Cristo, tudo foi criado. É muito maravilhoso e muito complexo para a gente conseguir entender. Sabe, o meu braço não existiria se eu não tivesse existido. Se a minha cabeça não tivesse sido formada, nada do resto do meu corpo faria alguma coisa. Porque tudo está preso na cabeça e tudo é obrigatoriamente preso aos seus comandos. Porque o nosso braço não se mexe sozinho, a nossa perna não se mexe sozinha. Eles precisam de comandos da nossa cabeça para tudo que eles fazem. E aí Paulo decide dizer que Cristo é a cabeça da igreja. E de várias formas, ao longo desse primeiro capítulo, Paulo diz: a gente existe através de Cristo. E se não fosse por Ele, nós não existiríamos. E tudo que nós fazemos porque Ele nos faz fazer. Ele nos comanda, Ele nos ordena, Ele é o nosso Senhor. E não Senhor como como a língua portuguesa tem feito ser, sabe? Uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, uma pessoa que merece algum respeito. Não, Senhor era o dono dos escravos. Sabe, quando a Bíblia fala de Senhor, fala de rei, ela fala de verdade. Ela fala de um reino onde todos são subordinados à vontade do rei. E é isso que nós somos de Cristo, subordinados à sua vontade. Nós só existimos através dele, nós existimos por ele e para fazer a vontade dele. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo,
que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ele é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro em tudo. Agradou a Deus, Paulo fala que agradou a Deus que em tudo ele tivesse supremacia. Tudo, tudo, em qualquer coisa que tu pensar, Cristo é maior. Cristo é maior do que tudo. E essa é a mensagem que Paulo deixa para a igreja de Colossos no primeiro capítulo. Ele diz que tu não precisa ver os falsos ensinamentos e dizer, olha, ele está errado por causa disso e por causa disso. Não precisa disso. Esquece os falsos ensinamentos. Ensina a verdade, porque a verdade vai libertar esse povo. A verdade, que é Cristo, vai libertar qualquer um, porque a partir do momento que tu conhece Ele e que tu segue a vontade dEle, os falsos ensinamentos vão ser facilmente descartados. Quando nós entendemos que Deus é soberano sobre tudo, qualquer ensinamento que diga que Cristo é um pouquinho menor do que Ele realmente é, vai cair por terra, porque nós sabemos a importância, o poder e a honra que Ele tem. Nós sabemos que tudo que nós fazemos e tudo que nós somos é cristocêntrico. O centro de tudo é Cristo. Então é fácil descartar qualquer coisa que não venha a condizer com isso. E o ensinamento de Paulo aqui, na minha visão, nesse primeiro capítulo, vai muito além de ensinar a igreja sobre a verdadeira doutrina. Ele ensina Epáfras, aquele jovem pastor, a confiar em Cristo. Ele ensina que não é Paulo que vai ensinar e que vai fazer grandes coisas, mas é a verdade em Cristo que vai livrar as pessoas de falsos ensinamentos. Sabe, o ministério de Paulo aconteceu na metade do primeiro século, lá pelo ano 50, 60, por aí. E existem estudos que dizem que existia uma grande doutrina falsa que existia naquela época, chamada gnosticismo. E não acabou em Paulo, sabe? A luta contra o gnosticismo não acabou em Paulo. Paulo não venceu essa luta. João escreveu uns anos depois de Paulo escrever a carta dele. E a carta de João é justamente para combater o gnosticismo, assim como Colossenses é. E a gente começa a ver que aquele falso ensinamento, ele não foi esmagado até deixar de existir. Ele ainda estava lá. A questão é que Paulo estava falando para os verdadeiros cristãos como fugir daquilo. Ele estava ensinando o povo que realmente tinha interesse de fugir daqueles falsos ensinamentos, como fugir. Eles não precisavam se desfazer, fazer aquilo sumir, perseguir todo mundo que pensasse daquele jeito. Eles só precisavam saber no fundo do coração deles qual era a verdade. E Paulo ensinou a verdade para quem queria saber a verdade, e deixou que os falsos ensinamentos enganassem quem queria ser enganado. E o grande questionamento hoje é: nós temos deixado os falsos ensinamentos nos enganar, ou nós temos nos atentado à verdade que está escrita aqui? Sabe, é muito fácil quando a gente começa a ler isso aqui e a estudar isso aqui, perceber que o que estão falando em cima de um púlpito, na televisão, nas redes sociais é mentira, ou não tem uma base bíblica forte. É muito fácil, porque nós sabemos que a verdade está aqui, e tudo que fugir daqui é mentira. Nós precisamos apenas nos atentar para quem Cristo é, de verdade. E todas as outras coisas vão ser deixadas de lado para enganar quem quer ser enganado. Nós precisamos, assim como Paulo fala no final desse capítulo, que ele foi deixado como ministro da palavra de Deus. Ele entende que o ministério dele é levar a palavra para várias pessoas, criar igrejas, abrir igrejas, ensinar a verdadeira doutrina. Só que quando alguém chegou pedindo socorro, ele parou tudo que estava fazendo para ajudar, para ensinar a verdade, para as pessoas que não estavam submetidas ao apóstolo Paulo, mas sim pessoas que estavam submetidas ao Salvador e ao Redentor Cristo Jesus. É essas pessoas que nós temos que é com essas pessoas que nós estamos preocupados, é para essas pessoas que nós pregamos, é para essas pessoas que nós viemos aqui 3, 4, 5 vezes na semana para tentar ajudar.
e não só ajudar, mas para deixar que elas nos ajudem. Assim como Epáfras estava ajudando uma comunidade e foi pedir ajuda para Paulo, entendendo que a igreja funciona como um conjunto, que um ajuda o outro e um cresce quando o outro cresce. Ninguém cresce sozinho, mas nós crescemos como corpo, cada um fazendo a sua função, seguindo uma ordem minuciosamente pensada pela cabeça, que é Cristo. E tudo que não tiver grudado ao corpo vai cair. Pouco a pouco os apetrechos no nosso corpo vão perecer, mas aquilo que tiver grudado, ligado à cabeça, vai permanecer até o final. E é isso que ele fala no versículo 21 em diante. Ele vai falar: e vocês que no passado eram estranhos inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora porém ele reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele nos fez santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Foi assim que Cristo nos apresentou ao Pai. Ele veio para um monte de pecadores, pagou a nossa dívida e disse: olha, Pai, esse é o povo que tu me deu, puro, imaculado, sem nenhum defeito. Porque todos os defeitos ele colocou nas próprias costas e pregou na cruz. Sabe, no começo eu falei sobre as pessoas que falam demais da lei e sobre as pessoas que falam de menos da lei. Porque a lei, ela estava escrita para manifestar a vontade de Deus, mas existia um mistério na vontade de Deus que só foi revelado em Cristo. Sabe, os mistérios do Evangelho foram todos revelados em Cristo. Tu quer descobrir os mistérios de Deus para nós? Conhece Cristo, conhece o que está escrito aqui, conversa com Ele todas as noites e procura entender mais quem Ele é, o que Ele tem para te dizer, o que Ele tem para te ensinar. Quando nós entendermos quem Cristo é, em espírito e em verdade, nós vamos começar a ser capazes de adorar Ele. Porque tu não tem como agradar a tua mãe se tu não sabe o que ela gosta. Tu não tem como agradar o teu filho se tu não sabe o que ele gosta. Como nós vamos agradar ao Pai se nós não conhecemos a revelação dele, a revelação que é Cristo, a imagem do Deus invisível? Tu quer conhecer o Pai? Olha para o Filho. Tu quer conhecer, tu quer ver o invisível? Olha para Cristo. Ele revelou todos os mistérios que existiam na Bíblia. Tudo, quando nós acrescentamos Cristo em qualquer elemento bíblico, nós entendemos a consumação dele. Quando Cristo diz está consumado, ele não estava falando dos 3 anos de ministério dele. Ele estava falando de toda a obra da lei, a obra dos profetas, dos reis, dos juízes e de todo o povo de Israel que viveu até aquele momento. Ele consumou tudo. Nele tudo fez sentido. E sem ele, nada é completo. Nada é completo. Paulo se coloca como ministro da palavra de Deus. Ele se coloca como ministro de Jesus Cristo, escolhido por Deus para ser apóstolo. E ele nos incentiva a fazer o mesmo. Não a nos considerarmos apóstolos, mas a sair falando para quem quiser ouvir a verdade. Ele não diz para a gente se incomodar com as pessoas que não querem ouvir a verdade. Ele não diz para a gente fazer a pessoa sentar e colocar nela a verdade e tentar enfiar uma Bíblia dentro da cabeça da pessoa. Ele não diz isso. Ele não diz para te forçar ninguém. Ele diz assim: olha quem quer, ensina quem quer, porque essas pessoas vão perseverar até o final. Sabe, eu gosto bastante de ilustrar. No começo da pandemia a gente teve uma live sobre os filhos de pastores. E a gente, conversando, eu e outros filhos de pastores, a gente chegou à conclusão que muitas vezes o que faz um filho de pastor sair da igreja é o fato de que o pai tentava forçar demais as coisas.
E geralmente um filho de pastor, ele sai da igreja e depois de um tempo ele volta. Porque ele deixou de servir o Deus do pai dele. Porque só assim ele poderia conhecer o Deus que ele serve. Sabe, e é isso que Paulo nos apresenta. Ele diz pra gente que a gente não precisa forçar ninguém a nada. Nós precisamos apresentar o verdadeiro Cristo. Nós precisamos apresentar o verdadeiro Deus, para que as pessoas decidam, ou para que seja decididos por elas, independente da tua vertente, o que tu pensa, se é tu que escolhe ou se é Deus que escolhe. Ele está disponível. Ele fez um sacrifício, e o sacrifício está lá, ele permanece, salvando, nos livrando de todo o pecado, de toda a morte, de toda a culpa. O que nós temos esperado para fazer a vontade de Deus? O Thales fez essa pergunta. O que nós temos esperado para fazer a vontade de Deus para nós? O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando falsos ensinamentos para a gente se deixar enganar? Porque é isso que tem parecido. Nós estamos esperando alguém aparecer aqui com ensinamentos falsos para seguir esses ensinamentos. Os ensinamentos verdadeiros estão aqui. A gente não precisa esperar nada. Já faz 2000 anos que isso aconteceu. A gente está esperando o quê? Vamos parar de esperar a revelação e vamos olhar para a revelação. Tu quer que Deus escreva em sonho o que Ele veio te contar? Para de querer sonhar, acorda e lê. Esse é o chamado para hoje. Vamos acordar.